né? A gente tem muitos talentos que nem mesmo a gente conhece, e acho que a palavra-chave é você ter coragem. Coragem para começar, coragem para recomeçar, coragem para colocar um ponto no ciclo e recomeçar um novo tempo. Que não existe mais porque ela foi morar na Alemanha com o marido. Eu gostava muito, eu sempre fui muito louca por tecido, tá? E a minha experiência foi design de interiores, mas ela era muito especializada com tudo que envolvesse tecidos. Era um escritório chamado Tiani Andreotti. Muita base, muito conceito, desde de história, repertório, de conceito, e me chamou muito a atenção. E eu sempre gostei muito desse lado estético, sabe? E eu conversando com uma amiga e tal, eu falei pra ela que eu gostava muito da arquitetura. Aliás, uma das coisas que me chamou muito a atenção sempre foi o Taj Mahal. Para mim foi uma grande construção, né? Enfim, e a arquitetura, ela é interessante de que forma ela pode se apropriar e mudar o espaço, né? E ao mesmo tempo ela pode ser atemporal, ela dura, ela faz parte da história da humanidade, né? Do homem, da civilização. Que se eu fosse desenhar uma casa, sei lá, um prédio, eu não ia ser tão boa. Me gerou isso por algum motivo na época, e eu fui amadurecendo a ideia. Falei, não, eu vou terminar o curso. Aí quando eu finalizei o curso, fiquei fazendo alguns jobs por freelance, tudo. E nesse período que eu fiquei em busca de algum curso e tal, eu não queria fazer outra faculdade. Eu queria fazer alguma coisa dentro dessa grade que já me chamou a atenção da arquitetura, né? Que fizesse algum curso, mas a base minha seria desse curso superior que eu me formei, que foi a arquitetura. E eu sempre gostei de planta, sempre fui muito apaixonada, e essa paixão veio da minha mãe. Eu acordava com a minha mãe conversando com as plantas. Eu gosto, né, da borboleta vir, de visitar, de ter toda essa sensação, esse carinho com as plantas. Mas eu achava uma coisa muito, muito, muito difícil. E aí eu fiz o meu apartamento com uma XW paisagista que não deu certo, e foi uma frustração. E eu falei, olha, eu já experimentei tudo aqui no meu apartamento, então eu sei o que não vai, eu não vou errar. Eu fui muito pela minha intuição. E deu super certo, ficou lindo. E uma amiga minha, que eu falo que é um anjo, a Thaís, exatamente, ela olhou pra mim, ela tem um coração super bom, assim, uma pessoa que ama, vai ser incrível. E ela falou, você tem um talento pra isso, acho que dá pra você tá tão nessa busca, né? Que dá pra você seguir esse caminho. Eu até falo, eu acredito muito em Deus, eu acho que quando a gente está aberta, né, a gente prestar atenção no que acontece no nosso dia a dia, a vida vai te mostrando caminhos e possibilidades, né? E aí ela falou, faz na minha casa, foi minha primeira cliente. Aí eu fiz. E as pessoas foram olhando, ela foi indicando, então eu tava com dúvida do que eu ia fazer, eu tava me experimentando numa profissão, e eu já tinha que abrir empresa. Então, no primeiro momento, deu uma insegurança, esse frio. Mas aí, quando eu fui dormir, eu falei, puxa, se bateu isso na minha porta, eu vou agarrar, né? Eu acho que é tão importante a gente ter coragem. Eu falei, olha, eu vou me aventurar. E eu acho que em qualquer profissão é muito importante você ter força e coragem, persistência. Uma das coisas que precisa ter muito dentro da gente. E aí eu fui seguir meu caminho, aí eu abri, que na época não se chamava estúdio, depois eu fui
amadurecendo no meu decorrer do tempo profissional. E uma das coisas que foi muito importante para mim, porque eu não vim de outro escritório, né? Quando você trabalha em um escritório grande, ou um escritório de outras pessoas, você vai pegando esse know-how. Então foi muito intuitivo, eu conheci jardineiro, pessoas, eu sempre fui muito curiosa, fui me testando, e ali eu fui começando a aprender, algumas vezes errei muito, paguei muito caro por isso, e fui experimentando, encontrei alguns anos da minha vida que foi me levando para os outros caminhos, eu fui agarrando todas as oportunidades, e aquelas que não tinha, eu fui criando também, sem medo, né? E aí isso já estava muito forte dentro de mim, né? Tipo, é isso que eu quero paisagismo, depende mesmo. Então, assim, o primeiro contato, eu vou falar bem rapidamente o processo. Quando o cliente nos procura, a gente manda uma proposta de projeto, tá? Normalmente, às vezes, é por metro quadrado e quanto tempo a gente gastaria desenvolvendo aquele desenho, tá? Então, por exemplo, às vezes o terreno é pequeno, mas ele é assim, você sabe? E às vezes, para fazer o corte, pensar, né, nessa movimentação de terra, eu tenho que fazer 30 desenhos. Então, ele pode ser pequeno, mas ele pode ser também muito difícil. Trabalhoso. E aí a gente manda a proposta para esse cliente, ele aprovando, a gente marca uma data, né? A gente faz um levantamento desse terreno, depois a gente, esse levantamento do terreno para ver exatamente onde incide a luz, a interferência, né, dos vizinhos, como que é o local, como tipo de som, tipo de solo, insolação, enfim. Aí a gente tem também uma conversa com o arquiteto que projetou, né? É importante isso, a gente saber material, os elementos. Esse arquiteto manda também toda a interferência de design, né? Dos mobiliários. Ele manda toda essa base da arquitetura para o nosso escritório, né? Para a gente estudar as linhas. Através disso a gente marca um brief do cliente, então a gente tem várias imagens, a gente bate um papo com esse cliente, a gente escreve tudo que ele gosta, né? Mesmo ele não, assim, não conhecendo e não tendo saber das plantas, enfim, ele tem uma memória afetiva, tá? Então é muito importante a gente acender isso através de imagens, de perguntas, às vezes um hotel que ele foi, alguma coisa, a gente anota tudo. E aí essa parte é mais difícil, eu costurar a arquitetura, porque eu tenho dois clientes, né, que eu falo, é o arquiteto e o cliente final. Então a gente tem que costurar os dois da melhor forma possível, que atenda a arquitetura, porque o paisagismo é uma extensão, sim, e o que o cliente quer, que às vezes não combinam. E é muito importante o paisagismo, ele nascer no começo desse projeto, a concepção tá fechada da arquitetura, mas quando a arquitetura mandar para os complementares, que seria hidráulica, elétrica e estrutura, quando ela manda esse arquivo, ela manda junto com o paisagismo, porque o nosso projeto de paisagismo influencia, tá? Então esse é o grande momento para poder ter um melhor projeto, se planejar melhor, e dentro disso nasce, né, o projeto. E o projeto sempre começa pelas árvores, tá? Então aonde eu quero criar sombras e junto, né, eu começo a setorizar, né? Essa daqui vai ser um espaço estático, aqui vai ser um espaço mais dinâmico, né? Dentro disso eu pergunto para a família, aí eu falo, aqui vai ser um redário, aqui a gente desce, aqui tem horta, aqui tem um pátio de fogo. Então a gente faz toda uma setorização e eu começo a pensar nos caminhos, né? Que tipo de material que eu uso, combinando com os materiais da arquitetura que foram utilizados para chegar, né, nesses espaços. E depois a gente pensa
no arbusto e forração. Vai fechando esse caminho, exatamente. E aí, por último, a gente pensa nos pontos de torneira, né, para fazer ou ligação ou molhar, que é importante que esteja próximo para poder existir a rega. E os pontos de iluminação, que também é tão importante, né, que influencia no jardim, a gente fazer toda a cenografia para a pessoa usufruir, né. Eu gosto de tudo, acho que todos são importantes até para a gente aprender de ver o torrão, os licenciamentos, de estar com a turma. Eu gosto de tudo e eu acho que isso a arquitetura é muito legal, assim. Todo dia eu tenho um cliente diferente, né, um tempo diferente, um lugar, espaço diferente, lidou com pessoas totalmente diferentes. Então meu trabalho não é só escritório, não é só on-site, então assim, é bem amplo. Então é muito gostoso, é muito dinâmico, né? Acho que a dificuldade mais difícil para fazer tudo acontecer é formar equipe, pessoas, gestão, né? Porque o arquiteto ele tem muito esse lado criativo, artístico, mas a gente tem a parte logística, né? Existe também a parte empreendedora, que até então a gente tem dificuldade, né? E a faculdade não explica isso. Então a gente se adquire mesmo no dia a dia, com nossos erros, e algumas vezes a gente vai acertando, e a gente vai se desenvolvendo, e a gente vai amadurecendo. Cinema. Cinéfila. E se eu não trabalhasse com paisagismo, eu consigo me ver trabalhando com cinema. Adoro cinema. Cenografia. Eu acho que escrevendo, acompanhando de alguma forma, eu gosto de cinema. Eu acho que o cinema ele me traz uma viagem, né? O cinema você tem aquela coisa da paisagem, da história, da música, dessa profundidade. Eu gosto muito do cinema. Acho que o cinema me inspira muito da Vogue, que acontece em uma semana pelos palcos. E a Vogue, essa Vogue experiência, ela acontece em uma semana. O tema desse ano é sustentabilidade, que eu achei que é um tema muito bacana, não só de materiais, né, mas de que forma pode ter essa consciência sustentável, né, e eu acho que quem é empreendedor, a gente olhar ao redor e fazer atitudes que realmente tenha razões, consciência, que a gente consiga modificar a nossa volta, né? Por exemplo, planta. Às vezes um cliente não gosta de planta, quer trocar uma planta, não quer retirar, né? A gente joga fora, a gente pode dar para uma pessoa que a gente não tenha condições ou que gosta. Mostras é muito engraçado porque a gente não tem um cliente, a gente tem um espaço. E a gente é acostumado a ter cliente, né, pedindo. Então você fala, puta, o que eu vou fazer? Ao mesmo tempo você cria uma outra liberdade de fazer coisas que teu cliente não toparia, né? Algum tipo de planta, alguma mistura, alguma viagem. Então acho que nessas mostras a gente viaja um pouco.